Boa tarde, meus amores. Hoje a gente está encerrando a semana, né? Chegamos na sexta-feira e hoje a gente vai dar a matéria de História da Unidade 3, Primeiros Habitantes do Brasil. Nós já o conhecemos e vamos falar sobre eles um pouquinho hoje, tá bom? Pegue o materialzinho de vocês, o livro, e coloque na página 4, onde fala Grupos Humanos Antigos no Brasil. Vamos acompanhar a leitura? Vamos lá. Você já estudou aspecto do surgimento da espécie humana no continente africano e do deslocamento dos seres humanos pelo mundo. Você também já sabe que os grupos humanos antigos chegaram à América entre 11.000 e 60.000 anos atrás. Muitos desses grupos antigos se deslocaram pelas mais diversas partes do território da América. Eles migraram e se estabeleceram em áreas que hoje correspondem ao Brasil. Assim, a ocupação do território brasileiro, tal como conhecemos atualmente, ocorreu ao longo de muitos anos, em diversas ondas de povoamento. É importante perceber que nessas ondas de povoamento estavam os antigos habitantes da Serra da Capivara. Lembra que nós vemos no livro anterior? No Piauí e de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo. Segundo pesquisadores, com diversas outras ondas de povoamento, teriam chegado aos grupos humanos que deram origem a outros povos indígenas que vivem hoje no Brasil. Aí aqui no nosso livro tem a imagem, né, de uma aldeia aqui em Mato Grosso. E aqui embaixo do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, que o texto cita, tá bom? Vamos para a página 5. Outro grupo, né? Além dos indígenas, nós temos o grupo nômades. Quem são eles, né? Nós também já falamos sobre ele lá no primeiro bimestre, né? Aquele povo que são caçadores, coletores, e eles ficam migrando, né, de um lugar para o outro. Eles não estabelecem num lugar só. E esses são os grupos nômades. Vamos acompanhar o livro na página 5? Vamos lá. Os primeiros grupos humanos que se estabeleceram por essas terras eram, em geral, caçadores e coletores. Eles se deslocavam frequentemente em busca de alimento e de melhores condições de caça e sobrevivência. Esses grupos humanos conviviam com animais da megafauna e viviam em cavernas, em abrigos sob rocha ou em topos de colinas. Alguns viviam próximo aos rios ou ao litoral. Produziam ferramentas de pedra e realizavam registro nas rochas, as pinturas rupestres. Lembra das pinturas rupestres? Que nós também conhecemos, que eu falei que são as marcas, né, dos povos nômades que passam, eles vão demarcando os locais, que são essas figuras, né? Esses desenhos são feitos lá nas rochas, chamadas pinturas rupestres. Esses primeiros grupos humanos eram nômades. Com o tempo, alguns grupos foram pouco a pouco tornando-se sedentários. É o caso dos povos dos sambaquis, né, que viviam entre 9.000 e 1.500 anos atrás, né? Aqui embaixo, nessa mesma página, tem uma pintura rupestre e nós temos aqui a montanha, né, formada pelo acúmulo de conchas, que é os sambaquis, e de outros resíduos que, com o passar do tempo, vão sofrendo alterações químicas e se tornam uma massa só. Estudos apontam que os sambaquis no Brasil foram formados pelos povos do litoral entre 8.000 e 12.000 anos atrás. Como é formado esses sambaquis, né? Eu trouxe para vocês visualizar as conchinhas. Essas conchinhas que formam essa montanha de massa aqui que vocês estão visualizando aí no livro de vocês. O acúmulo de conchinha juntas, mais a formação química do próprio tempo, vão fazendo um acúmulo e formam uma massa e viram uma montanha, tá bom? Aqui embaixo na página 5 tem um jogo rápido.
vocês precisam retornar, fazer a leitura do grupo Nômade para responder o desafio, tá? Nada demais. Aqui nessa matéria nós encerramos aqui, né, no grupo Nômade e fechamos 2 grupos principais, tá? Na próxima semana nós vamos dar continuidade aos povos indígenas. E o que aconteceu com os grupos nômades, né? O que eles fizeram, o que eles colaboraram? Eles praticando a agricultura, tornando-se sedentário. Aí vocês vão ler essa página, né, e vão ver o que esses povos agricultores cultivavam de variedade de plantas como milho, batata, pimenta, cará, mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau, entre outros, né? Aqui é o milho plantado de todas as regiões, aqui é o nosso cacau, que é o saboroso, né? Um dos principais ingredientes aí do seu chocolate, né? Na outra página, continua a participação desses povos fazendo cerâmica, né? Como que eles faziam isso? Aí está escrito assim: os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Construíram pontes, potes, jarros, vasos, urnas funerárias, estatuetas, pratos, entre outras peças. Veja nas imagens desta página exemplos de objetos de cerâmica feitos por alguns povos antigos. E aqui estão, né? Nós temos 4 objetos feitos por eles. Então a nossa matéria de história, ela se inicia lá na página 4 e para aqui na página 7, tá? Na nossa próxima aula nós vamos dar continuação falando sobre indígenas e os primeiros habitantes, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um bom final de semana.